Gente, hoje foi muita novidade, mas já aconteceu esse ano, a gente acabou se virando bem, que é esse imprevisto com o local. Então, compartilhando a tela toda. Você está compartilhando a tela toda, não só a apresentação. Não, mas manda ver. Tá, vocês veem meus slides? Tudo bem? Então, vamos começar, 3 minutinhos aí atrasados, serei breve essa parte mais introdutória, porque temos visitantes, então não vamos deixar passar batido, porque aqui também a gente treina os improvisos, porque né, na vida real às vezes acontecem intercorrências e temos que nos virar e fazer um plano B dar certo, e é essa a ideia. E não deixar a peteca cair. É isso aí. Estamos no Brasília Toastmasters, onde os líderes são formados, são feitos, e um guia rápido para que a nossa reunião seja bem organizada e fluida é, por gentileza, deixar os nossos microfones desligados para que tenha maior atenção para quem está com a fala no momento. Todas as vezes que alguém fala, se pronuncia aqui no palco do Zoom hoje, online, nós fazemos o aplauso na linguagem dos sinais, justamente para não todos fazermos muito barulho e algazarras, e acho que também é uma maneira de acolher quem está no palco, porque de fato é difícil para todos. E a gente tem a palavra do dia, mais para frente será apresentada. Essa palavra é muito importante, é uma maneira de introduzir uma novidade no cérebro e ver como que ele se comporta, como age. É uma forma muito interessante de trabalhar esse improviso na hora da fala também. E quem estiver com a fala hoje, por gentileza, marquem com um pin no canto superior aí direito a Nathalie, que será a nossa timer hoje. Fiquem de olho nela para não perdermos o tempo da reunião. E nós mantemos nossa reunião gravada no YouTube, que é uma ferramenta muito poderosa para os membros também, porque ao assistirmos o que a gente falou, como a gente se portou, conseguimos também avaliar alguma coisa ou outra, algum comportamento e também avançar na comunicação. Aos convidados, ninguém é obrigado a falar nada, nós convidamos, porque exatamente por estarmos num ambiente seguro, é para isso, então a gente sempre dá uma provocada, mas fiquem tranquilos. Nossa missão aqui no clube é desenvolver habilidades de oratória e liderança por meio de uma participação muito ativa. É exatamente com as nossas atitudes, ações e participação que a gente avança. É uma experiência inclusiva e de aprendizado contínuo. Esse é o nosso board. Aqui é muito participativo aí no dia a dia. Quem está mais no clube acaba vendo mais. Sou muito orgulhosa desse time porque trabalha com bastante ânimo e bastante participação, não é fácil, porque todo mundo tem sua rotina, por isso acho importante valorizar e reconhecer a ação aqui de todo mundo. Aqui o Toastmaster, para ratificar como esse método é sólido, é uma instituição mundial, é de educação, sem fins lucrativos, e a ideia principal é treinar essa habilidade de falar em público e também a liderança por meio das nossas funções e cargos. Estamos presentes em 143 países, em mais de 16 mil clubes e somos mais de 358 mil membros, que ratifica de verdade esse método e o que a gente tem feito por aqui. São muitas organizações, inclusive as corporativas, como vemos aí, aqui no Brasil, a Dell é muito forte, e um que eu adoro citar é o da Petrobras, porque eu sou bastante fã, e super sugiro que vocês visitem outros clubes, inclusive os corporativos. Temos uma metodologia bastante avançada, ela é toda online, e são níveis e projetos. Todos os discursos, eles são baseados em projetos e depende do nível que estamos. Hoje, vamos ter discursos do nível 1, projetos variados do nível 1, e são 5 níveis. Então, acho importante para quem é visitante e até para quem é novo membro ter bastante em mente como é importante a leitura dos projetos, que são 100% online, e tirar dúvidas com quem vai avaliar ou com membros mais experientes. São os pathways, então a gente escolhe uma trilha de aprendizado e dentro dele tem os níveis e projetos. São muitas oportunidades, ouso dizer que são 300 competências aí, tudo é online, como eu mencionei, as habilidades são transferíveis para o mundo real, isso eu tenho absoluta certeza, falo em primeira pessoa.
São 11 caminhos de aprendizagem, são as trilhas, os pathways que a gente sempre fala. E são esses. O meu, por exemplo, é de liderança, mas muita gente faz qual que é aqui? O domínio da apresentação, mas também temos de influência, fiz também já o de influência persuasiva, e tem de coach, enfim, tem uma variedade bastante grande. Então, para começar a nossa reunião, eu esqueci o martelo, não temos o martelo oficial do presencial, vou fazer aqui na madeirinha da Alaúze, uma membro querida que recebeu nós três aqui. Ela não podia ir à reunião, a reunião veio até ela. Obrigada, Alaúze. Ela não pode participar, mas vai ver depois. Obrigada. Recebam com muito carinho a Laura, que será nossa Toastmaster do dia hoje e topou o desafio de vir para o online. Obrigada, Laura. Vou descompartilhar aqui para você compartilhar, daí fica mais fácil para você. Sejamos todos bem-vindos. Obrigada, Lê. Vamos ver aqui. Gente, é a minha primeira vez como Toastmaster do dia. Eu estou aqui tentando descobrir o que vocês estão vendo da minha tela. Ainda está tentando compartilhar. Está carregando. Está carregando. Agora foi. Ah, tá. Vou avançar um pouquinho aí. Gente, como dito, hoje é meu primeiro dia como Toastmaster do dia. É algo que eu nunca fiz antes. Então, eu escolhi um tema que é muito querido para mim, que é o Dia das Crianças, que aconteceu essa semana e transformou nossa quinta-feira em uma segunda-feira. E eu também queria te trazer desse dia um pouco da sensação que a gente tinha quando a gente era criança. Então, eu quero tirar uns 10 segundinhos agora para que vocês pensem em como que vocês eram quando vocês eram crianças. Se sentirem à vontade, podem compartilhar no chat. É algo que eu quero que vocês tenham em mente durante toda a reunião. E eu vou compartilhar um pouquinho de como que era para mim. Como vocês viram aqui no meu fundo, esse é o foguetinho do Parque da Cidade. Para quem é de Brasília, é o maior parque que tem em Brasília. E as crianças que nascem aqui, crescem aqui, costumam muito ir lá. Eu gostava muito desse foguetinho, porque ele era muito alto. E a Laura, do alto dos seus 2 anos, achava a coisa mais incrível da vida dela. Era uma criança sempre muito curiosa, muito aventureira. Então, eu logo comecei a endoidar meus pais. Logo queria ir pular de tirolesa, queria fazer rapel, queria fazer escalada. Eu só não pulei de asa delta e paraquedas antes dos 18, porque eu precisava de autorização dos meus pais, mas aí eu fiz 18, e agora podemos fazer tudo isso. E hoje eu sou ainda uma criança curiosa e aventureira, só que com aqueles deveres de pagar boleto, pagar imposto, que acho que todo mundo tem. E nessa de ser uma criança ainda curiosa e aventureira, que quando eu voltei para o clube há 2 semanas, me falaram, você quer topar uma função na próxima? Quero, achei que fosse me pedir para discursar, talvez ser avaliadora. Aí quando eu vejo, Toastmaster do dia. Eu assim, nunca fui Toastmaster do dia. Socorro, o que eu vou fazer? Claro, gente, vamos Toastmaster do dia. Então eu tô aqui me aventurando e quero fazer esse convite para que todos vocês se aventurem. Para quem não tem função, a gente vai ter um momento mais tarde em que vocês podem participar também. E eu encorajo fortemente que todo mundo se jogue, tenha esse espírito que vocês tinham quando eram crianças, que pode ser tão aventureiro quanto o meu, ou um pouquinho menos, mas que com certeza ainda está presente por aí. E agora, a gente vai começar com as apresentações das funções. Eu vou ser a Toastmaster do dia, fazer toda essa parte de explicar o que está acontecendo, apresentar as pessoas. E agora a gente tem a Nathalie, que vai ser a nossa timer. Você pode explicar um pouquinho para a gente, Nathalie? Bom dia a todos, bem-vinda, Laura. Olha, quando criança eu era meio levada, mas agora eu já sosseguei. Então, como time, a minha função hoje é ajudar a manter o tempo da reunião. Eu vou controlar os oradores, né? Eu vou ajudar os oradores a controlar o seu tempo. Como eu vou fazer isso? Agora, através das telas, né? Quando o orador atingir o tempo mínimo do discurso, eu vou colocar essa telinha verde de fundo. Quando ele atingir o tempo médio, eu vou colocar a tela amarela, e quando ele atingir o tempo máximo, eu vou colocar essa tela vermelha. Lembrando que, após o tempo máximo, ele ainda tem 30 segundos de tolerância. Então, por exemplo, um discurso que seja de 5 a 7 minutos. Quando chegar em 5 minutos, eu vou colocar a telinha verde. Quando chegar no meio, em 6 minutos, eu vou colocar a amarela. E quando chegar no final, eu vou colocar a vermelha. Todos os oradores que ficarem nesse tempo entre o mínimo e o máximo, eles serão elegíveis para no final ter a votação.
E ao final de cada etapa, eu volto para dar o relatório da reunião. Obrigada. Muito obrigada, Nathalie. Agora, Regiane, conta um pouquinho para a gente do que faz o Accounter. Espera aí, gente, que estamos aqui trocando microfones. Então, o Accounter, ele vai contar as palavras de preenchimento, sabe? Quando você, assim, quer preencher todos os tempos e não deixar nenhum tempo. Eu acho que vocês entenderam um pouquinho. Para quem está chegando hoje, nós temos um vício de linguagem, de usar as palavras de preenchimento, porque a gente se incomoda muito com os espaços, com os silêncios. Eu trago esta reflexão hoje para vocês. Por que usamos palavras de preenchimento? Nós nos incomodamos com o silêncio. E não tem nenhum problema eu falar e respirar. E pensar, e falar de novo, e respirar. Então, hoje eu vou ficar de olho em todas as pessoas que vão participar da reunião, para poder, no final, dar esse presente para vocês, para enriquecer mais o discurso. Combinado? Obrigada, Rê. Agora, a Lê está de volta contigo. Não, agora ainda não, né? Vamos deixar para explicar depois o Topics Master, que é a segunda parte? O troca-troca de microfone. Bora deixar para explicar um pouquinho mais tarde. Vou chamar o Gilmar, em vez disso, para explicar o Hack Master, que é uma função que a gente está tendo hoje, não teve na última reunião, mas que ela é igualmente importante sobre a escutativa. Gilmar, o palco é seu. Bom dia, obrigado, Laura. Bom dia, clube. Hark Master, a função que eu vou desempenhar hoje, o termo Hark, em inglês, significa algo mais ou menos como a interjeição Hark, listen, escute, né? Ou seja, é o momento assim da gente ativar a nossa escutativa, essa habilidade tão importante na comunicação, né? Para você contextualizar, formar ali a sua opinião, para você falar, para você conversar, você precisa ouvir muito bem. E essa escutativa que eu vou estar aqui auxiliando para que o clube pratique. Eu vou fazer algumas perguntas e, ao final, eu vou conferir se o pessoal aí escutou direitinho, através de umas poucas perguntas sobre o que eu vou anotar aqui de interessante durante a reunião. É isso aí. Listen, hark. Laura, te devolvo a palavra. Obrigado. Obrigada, Gilmar. Vamos todos fazer bastante esforço para prestar atenção em tudo que estiver acontecendo para conseguir te responder no final. E hoje a gente está sem o gramático, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter uma palavra do dia. A nossa palavra do dia é um verbo, coadunar. Coadunar quer dizer se colocar em harmonia, em conformidade, em concordância. Se combinar, se harmonizar. Quer dizer também juntar vários elementos que formam um todo. Aqui a gente tem alguns exemplos. Precisamos coadunar diferentes opiniões para um futuro compartilhado. E outro exemplo, é preciso coadunar as esferas pessoal, corporativa e familiar para viver em equilíbrio. Então, quando vocês forem falar, seja como orador, seja como avaliador, ou se você tiver em alguma função, tente colocar essa palavra, que a ideia aqui é a gente enriquecer o nosso vocabulário, além de enriquecer as nossas habilidades de oratória. A gente vai ter o apoio da Regiane, que é a nossa Accounter, que vai no final trazer quem conseguir usar essa palavra do dia. Quando vocês ouvirem, praticando aquela escutativa que o Gilmar acabou de falar, deem um joinha para a pessoa que falou coadunar. Então, relembrando, coadunar, unir. E agora, nós temos os nossos discursos preparados. Essa é a primeira parte da reunião em que as pessoas que já estão em alguma trilha, elas vão trazer esse discurso que elas escolheram para hoje, elas prepararam, elas ensaiaram, e elas vão ter um avaliador que vai trazer um feedback para elas, que nós chamamos de presente, que é o que te permite melhorar cada vez mais. E cada pessoa tem um discurso diferente, um tempo diferente, que vai ser apresentado logo antes, e com isso a gente chega no nosso primeiro discurso do Solon, que está sendo remoto, como todos nós. Ele está na trilha Domínio da Apresentação, e hoje ele conseguiu fazer uma coisa diferente, que é o novo Pathways. A gente vai ter 2 discursos dessas novas trilhas,
É o segundo discurso dele, que é escrever um discurso com propósito, e de avaliador vai ter o Otávio Santos. O discurso vai durar de 5 até 7 minutos, com aquela tolerância que a Nathalie falou de 30 segundos, e o título é Cadê você, homem? Solon, o palco é seu. Vamos lá, bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui a gente está aqui fervilhando aqui, tendo que lidar com o imprevisto, né? Ajeitando aqui, mas a gente já está acostumado por causa da época da pandemia. Mas vamos lá, vamos começar um pouquinho aqui. Bom, meu discurso ele vai falar sobre o tema, o título é Cadê você, homem? E a gente ultimamente tem ouvido e visto nas redes sociais, nas rodinhas de conversa, nos ambientes familiares, em todo lugar, sobre o que é ser homem. É uma pergunta que está implícita nas entrelinhas, em toda conversa, pelo menos eu, da minha experiência como homem. Participei há um tempo atrás, agora na época da pandemia, de um grupo de 25 homens, em torno de 25 homens, ao redor do Brasil, participavam online, as reuniões eram na terça-feira, às 8 horas da noite, e cada um com a sua vida, do seu jeito, vivendo. No meio da galera tinha homossexuais, tinham pais de família, tinha solteiros, tinham cristãos, tinham não cristãos, pessoas de todo tipo, todos buscando essa conexão com essa pergunta, buscando uma resposta, mas, a princípio, o objetivo do grupo era levantar a questão, e é isso que eu estou fazendo hoje aqui, e é o objetivo do meu discurso. Simplesmente levantar a questão, o que é ser homem, cadê você, homem? A gente tem visto, na comunicação, as pessoas falarem sobre metrosexual, sobre desconstrução do homem, mas já passou da hora da gente ir um pouco mais a fundo a respeito dessas questões. As mulheres estão muito avançadas nesse sentido, porque elas conversam muito a respeito dos seus problemas, elas conversam de forma a trocar figurinhas, enfim, e parece que quando compartilha as opiniões e os questionamentos, existe um senso que é encontrado no final e, normalmente, encontra-se uma solução mais adequada para cada questão que aparece na vida delas. Eu sempre fui curioso por desde 1998, participo de grupos de terapia, então, me pergunto, hoje em dia, o que é ser isso. A gente sabe que existem várias questões e pressões que o homem enfrenta. Por exemplo, quando ele fala que nos ambientes de trabalho, a maioria dos homens são os que morrem mais, são os que participam mais de trabalhos com uma periculosidade maior. A gente sabe que o número de suicídios na parte dos homens é maior também. A gente de forma nenhuma quer se vitimizar, a gente de forma nenhuma quer estar certo. Eu, pelo menos, como homem, falo por mim. De forma nenhuma queremos ser melhor, mas a gente simplesmente quer encontrar o nosso lugar na sociedade, porque a gente sabe que nós temos o nosso lugar. E a gente pergunta, que lugar é esse? Hoje em dia parece que falar ser homem é meio que até pejorativo. Quando você fala que é homem e heterossexual, é meio que, uai, então ele é machista? Não, eu sou homem. Eu tenho um lugar, sendo solteiro, sendo casado, sendo cristão, não sendo cristão, eu tenho o meu lugar, eu tenho um lugar para poder contribuir, eu tenho minha energia. Sabemos a percepção que nós temos, pelo menos que eu aprendi um pouco lá no grupo de terapia, com esse tanto de cara, é que o homem tem uma agressividade, sim, natural dele, uma forma rápida de resolver as coisas, e que essa agressividade ela precisa ser bem conduzida para construir, sempre para construir. Vejo isso também muito, ou refletindo a respeito do jogo de futebol com homens, e a forma dos homens dirigir também, eu tenho reparado e refletido a respeito do assunto, de que eles são muito mais enérgicos para poder resolver as questões, de forma que um jogo de futebol ele tem toda a possibilidade de ser resolvido até nos últimos segundos da partida.
Da mesma forma, dirigindo, eles são muito enérgicos, rápidos, mas, por outra forma, os acidentes fatais, a maioria acontecem com homens. Então, todas essas questões de energia, do homem resolver em cima da hora a questão, a gente precisa trazer para poder contribuir para a sociedade, para poder contribuir nas nossas famílias, no ambiente que a gente vive, nos trabalhos. E hoje o meu discurso vem falar justamente sobre isso, trazer, levantar a questão, para a gente poder se perguntar qual é o meu lugar. Se existe um lugar, eu sei que existe. E a gente precisa estar bem colocado nesse lugar para poder contribuir, para poder viver uma sociedade mais igualitária, mais de contribuição um com o outro. Gente, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Solon. É sempre muito bom a gente refletir sobre nosso papel, tanto na vida quanto ali no que a gente está fazendo. Então, agora vamos tirar um minutinho para a gente mandar o feedback, o nosso presente para o Solon, de como que foi o discurso. A Lê já mandou o link aqui no chat. Só clicar. Você marca para a gente, Nathalie, um minutinho? Lembrando que os convidados também são super bem-vindos a mandar um feedback. Nosso um minutinho acabou. Obrigada, Nathalie. Agora vamos voltar para o próximo discurso, que vai ser com o José Luiz Nantes. Ele também está na trilha de domínio da apresentação e vai fazer o segundo discurso do nível 1 do novo Pathways, que é escrever um discurso com propósito. Como avaliador vai ter a Regiane Reis, e o título dele é Dicas para um bom planejamento financeiro pessoal. José, o palco é seu. Bom dia a todos. Obrigado. Bom, eu vou falar sobre finanças pessoais. E quem aqui não tem ou já passou por alguma situação que tem dívidas que superam o quanto você recebe no seu mês, né? As contas que você tem no seu mês são maiores do que o que você recebe. Geralmente, a gente tem alguém próximo, ou até mesmo nós, passamos por uma situação dessa em algum mês do nosso ano. E, principalmente agora, depois da pandemia, o índice de endividamento das pessoas tem aumentado. Isso só mostra como que nós, brasileiros, consideramos as finanças pessoais, né? Isso só mostra que nós não estamos ainda preparados para lidar com as nossas finanças. E hoje em dia, o assunto de finanças pessoais, ele está muito falado, mas antigamente não se falava. E muitas pessoas mais velhas, né, nossos pais, nossos tios, primos, eles não tinham contato com o tanto de informação que nós temos hoje em dia. E eles não conseguiram se preparar financeiramente para a situação deles atual. E hoje eu vejo muitas pessoas que elas não se prepararam, não se tinha essa educação financeira como se tem hoje, e passam por dificuldades hoje em dia. Eu vi esse vídeo. E eu quero falar hoje sobre algumas dicas de finanças pessoais. Bom, vamos falar sobre gastos, primeiramente sobre gastos no cartão. O que leva uma pessoa a utilizar o cartão de crédito da forma errada? Um dos erros é a pessoa não ter uma reserva financeira. E aí, quando se tem maiores contas, ela acaba utilizando o cartão de crédito como essa reserva, ou como um segundo salário. Isso impacta no próximo mês dela, que ela não vai conseguir, vai ter uma fatura muito maior,
e ela não vai conseguir pagar todas as contas dela do próximo mês. E isso vai virando uma bola de neve. Geralmente, além disso, muitas pessoas acabam não conseguindo pagar todas as contas dela e às vezes até acaba deixando de pagar a fatura por completo, né? E isso daí gera o juros rotativo. O juros rotativo, ele aumenta, ele tem uma taxa muito alta. E isso, com certeza, impacta muito mais o orçamento dela. Bom, agora vamos falar de coisas boas, né? O final do ano está chegando, Natal, presentes de amigo oculto, festas de fim de ano. Esse é um tempo bom. Mas esse período também lembra algumas despesas que tem no próximo ano. Por exemplo, as anuidades de algum conselho profissional, o IPTU, IPVA, materiais escolares para quem tem filhos. E quem aqui está preparado financeiramente para esses gastos agora do final do ano? Uma solução, geralmente, é você estar se preparando ao longo dos meses do ano, separando um valor para chegar ao final do ano você conseguir pagar essas contas. Muitas pessoas também contam com 13º, só que as contas desse período do ano a gente acaba se empolgando e fazendo maiores gastos. Então, se você se preparar para o final do ano, você terá umas finanças melhores. Outra coisa são que muitas pessoas elas não investem. E buscar sobre investimentos, estudar sobre investimentos, ajuda você a se preparar muito mais financeiramente para o seu futuro, para dar uma condição melhor para as pessoas que estão com você e conseguir até mesmo para você, porque hoje em dia a gente não pode mais contar com o INSS, né? E de investimentos existem diversos, mas os melhores investimentos é você se preparar para separar uma parte do seu salário e conseguir poupar todo mês pensando no seu futuro, daqui para frente. Para que a gente tenha uma sociedade melhor, é importante uma sociedade melhor e muitas pessoas falando sobre investimentos, é importante que a gente pense em viver no azul, em viver financeiramente saudável, assim podendo ajudar muitas outras pessoas. Obrigado. Muito obrigada, José. É muito importante a gente ter essa noção, porque depois que a gente deixa de ser só criança, agora tem que ser uma criança adulto, é boleto para pagar, é imposto, é dívida. Que nem você falou, a gente tem que estar preparado, porque a vida acontece, que nem aconteceu hoje, da gente ter um probleminha com a nossa sala e ter que fazer virtual. Então, a gente tem que estar preparado para tudo que vier. Agora, a gente vai ter, mais uma vez, esse momento de tirar um minutinho para poder fazer o feedback para o José. Nathalie, você conta pra gente um minutinho? O link já está no chat, que ela acabou de mandar. Todo mundo pode. Nosso um minutinho acabou, então vamos agora para o relatório do timer. A Nathalie vai contar pra gente quem que esteve dentro do seu tempo está elegível a melhor discurso preparado do dia. Nathalie, está contigo. Bom, coadunando com o tempo previsto, os dois estão dentro do tempo. O Solon fez com 5 minutos e 19 e o José Nantes com 6 minutos e 13. Obrigada. Obrigada, Nathalie. Agora sim, nós teremos nosso momento de votação de melhor discurso preparado. Só clicar nesse último link que nós temos no chat. Todo mundo pode votar. Vamos lá, mais um minutinho.
Nosso tempo de votação encerrou. Quem ainda estava indeciso pode continuar por aí, que a votação ainda vai ser contabilizada. Mas agora temos nossa pausa, 5 minutinhos aí, para a gente fazer um break. Quem quiser levantar, se esticar, beber uma água. Quem não quiser, a gente ainda vai estar por aqui, podemos conversar um pouquinho. E a Nathalie avisa a gente de novo quando estiver na hora da gente voltar. Oi, gente! Laura, condução genial. Nathalie, arrasou aí, hein? De improviso, eu ficava a chorar. Já tacou os backgrounds, arrasou, muito bem. Com frio na barriga a gente também aprende muito, assim, a quase desmaiar, mas ficar com caras de plenos. Então, isso é bem importante. E eu acho que é uma das coisas que a gente consegue levar para a vida real. Eu comentei no começo que tem muitas coisas que a gente faz por aqui, que se a gente pensar bem, consegue refletir muito na vida real. E José Luiz, também se jogando aí, se desafiando nos discursos, o salão, é isso mesmo, nos primeiros projetos. Então, olha, bem feliz com vocês, assim, se jogando, todos se jogando por aqui, literalmente. Daniel Pina, oi, Daniel! A gente pediu um intervalo, o pessoal foi fazer intervalo, né, claro. Aí eu chamo. Feliz que você tenha vindo. Que bom, que bom. Não foi no presencial, tá difícil, né? Ô, gente, isso aí. Toda vez acontece alguma coisa. É o Alberto que não foi. O Alberto também. Não, é que tem o Daniel. O Daniel, a Rê vai me dando umas colinhas aqui. Que o Alberto também tá tentando ir no presencial. Oi, Alberto. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado a todos. É a primeira reunião que eu não participo, né, mas que eu vejo como visitante. Na verdade, eu participei há 3 anos atrás, uma vez. Eu não recordo se foi de Recife, ou se foi... Olha! Onde foi, E legal. aí veio pandemia, teve um monte de coisa. Era outro mundo, na verdade, né? A gente vivia em outro mundo. Hoje é um mundo diferente. Aí eu sempre mantive o WhatsApp, né? Recebi os convites, aí hoje resolvi. Bem legal, foi bem legal. Bem-vindo mesmo. Obrigado. Fique sempre à vontade, as portas sempre abertas. E tomara que dê certo logo de você ir no presencial. Aí tomar um café com a gente, viu? Tá bom. Ítalo retornando também. Que alegria! Que alegria! Tô bem, graças a Deus. Agora aí direto do Goiás. Ei! Do Goiás, aqui. Legal! Quando estiver passando por Brasília, sabe, né? Primeiro, segundo, terceiro sábado. Vai que dá para se organizar e vir aí. Com certeza. Mas o legal é que a gente consegue treinar as duas habilidades, eu acho, porque são universos completamente distintos, né? Com certeza. Então, de certa forma, a gente que acaba indo toda vez no presencial, é bom dar uma retomada, dar frio na barriga de novo, sabe aquelas coisas? Bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz de ter voltado aí para o clube. Bora discursar. Bora. Discursando, agora a gente discursando, gente. Muito bem. Inclusive na próxima reunião eu vou discursar. Estou firmando aqui com vocês o compromisso, que daí eu me forço. O Otávio também se jogando aí, vai ser avaliador, primeira vez, é isso mesmo, gente. Aí tem deixa eu ver quem mais temos de visitante que queiram. A Jennifer. Rafa, bem-vinda aí do BH, agora oficialmente do nosso clube. O Jean, né? O Jean também, se quiser falar um oi, fica à vontade. O César. César também é, né? Visitante? A Marie, eu sei que está treinando aqui português, fica à vontade também. Seja muito bem-vinda sempre. E vamos que vamos, né, gente? Como é que tá o tempo aí, Nathalie? Cuida da gente, porque a gente é falante. Eu falei aqui, claro, que está faltando 1 minuto, agora está faltando 40 segundos.
Ah, olha, vamos cumprir, que a gente deu uma atrasadinha no começo, agora a gente tem que recuperar, não pode fazer feio. Mas a gente está no tempo ainda. Até foi olhar Vamos. agora, a gente ainda Dá podia para o ficar pessoal aqui. voltar. Aproveitar mas o é tempo relógio. aqui, não sei se vocês estão me ouvindo, mas queria dar um oi agora que meu microfone voltou aqui. Ah, Dar um oi ouvimos. especialmente para a Lê, para o Gilmar, para todos que eu não conheço aqui. É um prazer estar com vocês aqui novamente, para a Rejane também. É um prazer estar aqui com vocês. Queria estar presencialmente, mas uma hora vai dar certo. Vamos lá. Vai. Vai sim, nos pegou de surpresa, gente. Só para vocês saberem, a gente chega cedo para montar toda a estrutura. E aí, a sorte que o Solon e a Rê, muito precavidos, já foram ver a questão de energia, né, para começar toda a arrumação, e não tem. Então, durante a semana aí, até a próxima reunião estará solucionado, mas nos pegou aí de surpresa mesmo. E a Alaúze, que é uma membro nossa, nos acolheu porque ela mora mais perto, era quem poderia solucionar os problemas de forma rápida, então deu tudo certo. Obrigada, voltemos. A palavra com você, Laura. Muito obrigada. Obrigada pelos lembretes, Nathalie. Eu estava vendo ali o vermelho quase piscando na tela. Mas a Alessa vai poder falar de novo, que agora a gente vai para a segunda parte da nossa reunião. Para quem ainda não está acostumado com o estilo da reunião, a gente tem uma primeira parte de discursos preparados, que é o pessoal que já é membro, já está na trilha, já ensaiou seu discurso, e uma segunda parte, que a gente chama de Table Topics, que é aberta para todo mundo que quiser falar. A gente, inclusive, encoraja muito que quem não tem nenhuma função, principalmente, fale. É um momento de se jogar, e eu vou deixar a Lê explicar bem melhor como que vai acontecer isso. Tá contigo, Alê. Obrigada, Laura. Obrigada. Gente, faz muito tempo que eu não faço essa função. Eu acho ela, quando a gente está do lado de vai responder, terrificante, porque eu sou do tipo que fica desesperada. Então, eu entendo bem essa sensação de, meu Deus, vou ser chamado. Mas hoje o tema é Dia das Crianças. Eu queria ficar bem alinhada com o tema da Laura. Então, também trouxe isso, então vai ser bem gostoso, bem leve. Espero que todos se sintam à vontade para vir e contar um pouco da sua história, das suas coisas. Eu trouxe um outro formato para a gente, que deu até certo por ser online, e vou apresentar para vocês. E o Table Topics, gente, nada mais é do que uma parte da reunião onde a gente improvisa mesmo falas que quem não já foi pego aí de surpresa. Eu sempre adoro citar o exemplo de um chefe no elevador, porque para mim é de desmaiar. Quando entra, você fica assim, vai no próximo. Mas entra comigo, aí eu fico, gente, eu vou falar o quê? Aquele medo do silêncio. Então, é uma maneira muito legal da gente treinar essa habilidade de entrar uma novidade no cérebro, que você tem que conduzir começo, meio e fim, e rápido, não dá para ser longos, né? Todo tempo na vida a gente tem tempos determinados de fala. Então, todo mundo aqui vai ter que participar entre 1 e 2 minutos, com 30 segundos de tolerância. Fiquem de olho na Nathalie, que ela vai mostrar dessa forma como ela fez, no fundo, assim, vermelhão, verdão, para a gente ficar atento com o tempo. E vamos participar, porque eu acho que é uma oportunidade bem rica de desenvolver essa habilidade do improviso, que não é fácil, mas é bem importante no nosso dia a dia. Eu vou compartilhar com vocês a ferramenta que eu vou usar hoje para a gente fazer nosso Table Topics. Olha que legal! É uma roleta. Eu adoro isso aqui. Aí eu preparei umas perguntas sobre infância, tudo bem tranquilo para que a gente se sinta à vontade mesmo para treinar essa habilidade da fala. E eu vou começar, porque eu vou começar assim já, com alguém experiente. Eu morro. Que é a Rejane! Ela fica... Eu não aguento, gente. Para vocês que ainda não viram como é que funciona, para ter alguém falando com mais experiência e se sentirem à vontade para falar. Aí eu vou clicar aqui na roleta, ela vai fazer uma festinha aqui quando o tema for escolhido. Ó. Tadá! Olha que fera, adoro isso. Aí, tá. Aí, olha que fera. É que não compartilhei o som, mas ele faz uma musiquinha de festa. Rejane,
o que te dava mais medo quando você era criança? Com você, a palavra. Eu sabia que eu iria ser chamada Aleté Melo. O que veio rápido na minha mente quando eu era criança, eu acho que eu estudei numa escola bem rígida, que era uma escola de freiras, e eu tinha muito medo de chegar atrasada. Gente, até hoje eu tenho pavor disso, eu acho que eu criei um trauma. Então, eu ia para a escola de perua. Lá em São Paulo a gente fala perua, aqui é Kombi. E a minha Kombi sempre chegava atrasada, e a hora que eu chegava, todo mundo já estava na sala de aula. E eu ficava aterrorizada, e eu chegava na sala chorando, porque eu chegava e eu era exposta, olha, puxando o gancho para o nosso clube, para os nossos medos, todo mundo olhava para mim, e eu ficava muito chateada, até que o pessoal da coordenação da escola falou com a minha mãe, falou, olha, você vai ter que tirar ela desse meio de transporte, dessa Kombi, porque ela está ficando traumatizada, ela chega na sala e fica desesperada, ela fica agoniada, eu chorava, eu acho que isso trouxe para minha fase adulta também, eu não gosto de me atrasar, não gosto de fazer as pessoas, quem me conhece, me esperarem. Pode ter o lado bom e tem o lado ruim, porque eu sofro muito com isso, porque eu fico me sentindo mal, eu sinto que eu não sou uma pessoa correta, então tem o lado bom, mas tem o lado ruim, então isso me deixava muito desconfortável, até quando eu era criança. Para você? Muito bem, Rê. Eu entendo muito isso, convivendo com a Rê, eu sei quanto ela é pontual e quanto eu aprendi com isso. Hoje eu dou bastante valor no tempo do outro, e acho que muito em função disso foi legal conhecer a origem disso. Obrigada, Rê, isso mesmo, se joga, conte um pouco para a gente. E, gente, às vezes a gente pode também inventar, nem sempre a gente tem alguma coisa sobre aquilo que nos parece de tema, e a gente pode aproveitar e usar a criatividade. Tá? Aqui é também para isso, para a gente aguçar aí nossa criação. E hoje é dia da criança, esse tema é momento mesmo de se jogar e criar. Vou continuar aqui com a ferramenta. Vou retirar essa e vamos de novo. Eu esqueci de escolher quem vai ficar sabendo do tema antes. Vai ficar mais fácil, ó. Eu vou escolher, enquanto isso, o Ítalo. Ítalo, bora? Olha. Bora? Bora, eu sabia que depois da Regiane ser eu. Porque para combinar. Para combinar, mentor e mentir. Você já se inspira, tamo junto. Já estava preparado aqui, inclusive. Olha, então, super Ítalo. Você tinha pet ou algum amigo imaginário quando você era criança? Se sim, né? Não vale responder só sim, por favor. Conta aí alguma história sobre isso. Sim, olha só, Com se eu você, tinha Ítalo. algum amigo imaginário ou pet, né? Eu não tive amigo imaginário, mas eu tinha um pet que tem um nome curioso. Quando eu era criança, eu sempre tive muita vontade de aprender inglês, né? E aí comecei a estudar inglês na escolinha ali e ganhei um cachorro. Quando eu ganhei o cachorro, eu falei assim, pronto, agora eu vou colocar o nome do meu cachorro em inglês. E aí eu pensei, poxa, que nome que eu coloco? E aí eu fui muito criativo, eu coloquei o nome dele de Dog. E aí chamava Dog para cá, Dog para lá, eu falei, olha, agora eu estou estudando inglês e estou colocando o nome do meu cachorro em inglês, olha só que maravilha. Então, tive uma infância muito bacana, uma infância que eu tenho muito orgulho de ter tido, brinquei, eu já fiz até um discurso aqui que eu falava um pouco da minha história e falava sobre a minha infância, e é uma coisa que hoje, quando eu lembro, eu tenho muita alegria, assim, em reviver essa infância. Muito obrigado. Estava sem áudio. Estou falando aqui, o meu ponto avisou que eu estava no mundo. Vou reforçar uma coisa sobre o tempo, gente. Fiquem de olho na Nathalie. E a gente faz uma espécie de votação no final,
Aí participam aqueles que atingirem o tempo, então fica de olho nela para todos participarem. Olha, o Jean de mão levantada. Vai participar, Jean? Ou essa mão... Não, não é para participar, é somente para cumprimentar, dar um bom dia para vocês. Assim, a Regiane, eu fico muito feliz de ver a Regiane tão engajada com vocês, porque a gente se conheceu em 2019. Era para nós termos entrado juntos no grupo, só que aí ela que se engajou mais, eu acabei tendo outras atividades e acabei não me engajando com vocês. Aí veio a pandemia, aquela história, e eu sempre acompanhei, tanto que essa semana eu entrei em contato com ela e falei assim, eu acho que me tiraram do grupo, você me coloca de novo, porque eu quero retomar, eu quero acompanhar vocês de novo. E a cola minha meta nela, Jean, cola nela. E a minha meta é acompanhar vocês, ir para o encontro presencial. O Solon já conhece um pouco do meu trabalho, a Regiane conhece a minha história e o meu trabalho. E o Solon já conhece um pouco do meu trabalho nas redes sociais. Então, só queria cumprimentar e saudade de vocês, sinceras saudades, e estou por aqui. Hoje eu vou ficar só ouvindo vocês e aprendendo. Um abraço, Mas gente. você Obrigado já pela fez, oportunidade. sem pergunta mesmo, você já fez um discurso só para ficar a dica que você está preparado. Na verdade, a gente nunca está e sempre está. O lance é mesmo se jogar e aproveitar mesmo a oportunidade de fala. Então, você fez isso muito bem. Obrigada, Jean. Então, alguém quer se voluntariar? Eu vou chamar mesmo da minha cabeça. Eu estou cheia de vontade hoje de apontar. Aê! Bora, Rafa! Muito bem. Chega chegando, a gente gosta assim. Muito bem. Vou compartilhar aqui de novo. Já vai colocando aí a sorte à disposição. Boleta, faltou a musiquinha do Silvio Santos, né? Pra gente aí fala da idade, isso não pode. Ah lá. Rafa, com quem você mais brincava quando você era criança e conta alguma historinha, assim, junto dessa pessoa que você era colada quando era criança. A gente sempre tem, né, aqueles amigos mais chegados. Sim. Então, quando eu era criança, eu não tive muito um pai e a mãe presente, porque eles tinham que trabalhar muito. Só que eu tive a sorte de ter 2 irmãos, e são meus melhores amigos até hoje. Então, assim, a minha brincadeira era com meus irmãos, 2 irmãos homens, eu sou a única menina. Então, chegou um tempo que meu pai até pensou que eu ia crescer e virar lésbica, porque tudo que homem fazia, eu gostava de fazer. Eu vestia a roupa dos meus irmãos, para vocês terem noção. Aprendi muitas brincadeiras, subir em árvore, subir em muro, jogar futebol. E, assim, não eram só meus amigos de brincadeira, são meus amigos para a vida toda. Eu falo que são meus presentes, assim, que meu pai e minha mãe me deram, que eu até me emociono, de tão unido que nós somos, sabe? E, então, assim, a gente teve uma infância muito maravilhosa, né? Que era um pelo outro. A gente tem aquela frase, ao infinito e além, porque é uma frase que significa muito a gente, sabe? E isso é muito gostoso. É isso, gente. Muito bem, Rafa. Mandei coração para você, espero que você tenha visto, porque são histórias que realmente mexem com a gente, né? Porque às vezes no dia a dia a gente dá uma esquecida, não pensa muito, não fala muito, e é parar uns segundinhos e refletir sobre temas relevantes para a gente e que faz muito do que a gente é hoje, emociona mesmo. Obrigada por compartilhar conosco. Agora eu vou continuar. Queria ver quem que vai aí se candidatar ou se eu vou apontar o dedo mesmo. Eu já estou com várias ideias. Eu me desafio aqui. Gente, olha, se não fosse, você não falar, eu ia. Dani! É melhor ir por vontade própria, né? Eu acho. Sensacional, mas eu já estava com você na minha mente. Muito bom. Vamos lá, Dani. Ó, vamos ver. Eu coloquei pegadinha aqui também. Olha, que bem livre. Bem livre. Ô, Dani, conta pra gente alguma história, assim, bastante marcante que, inclusive, faz de você quem você é hoje.
Conta pra gente. Olha, penso em várias histórias aqui, mas assim, pensando um pouco na minha infância, eu fui uma criança que era realmente muito ativa. Inclusive, a minha própria mãe procurou ajuda mesmo para realmente, será que meu filho tem algum problema, algum déficit de atenção? Ele é muito ativo, né? E eu gostava muito porque eu cresci em Anápolis, né, em Goiás, né? E perto da minha casa tinha uma chacrinha. E era muito engraçado, porque a cidade meio que acabava ali no bairro da minha mãe, e no fundo do bairro tinha umas estradinhas de terra e uma chacrinha. E eu adorava ir lá, mas minha mãe não gostava que eu ia, né? Porque ela achava perigoso, tal, e tudo mais. E eu lembro muito de várias vezes de ir nessa chacrinha e ter muito contato com a natureza, assim, né? Eu gostava muito, até hoje sou uma pessoa que sou apaixonada pelo contato pela natureza, mas eu tinha, desde a época de infância, já essa questão de meio que fugir um pouco da realidade, assim, né? Do futebol, das crianças, das brincadeiras e tudo mais, e eu ia para a chacrinha e ficava ali só observando, ficava observando as galinhas, ficava observando, tinha um córregozinho com uns peixinhos, então acho que isso foi uma coisa que me impactou muito, assim, que traz muito que eu sou hoje, assim, acho que às vezes precisa desse momento de reflexão, e acho que hoje, até hoje, eu ainda tenho essa chacrinha, não fisicamente, né, mas talvez aí em algum lugar, um retiro que eu vá aí de vez em quando para poder pensar, para poder refletir, colocar tudo em ordem. Acho que a chacrinha da minha infância ainda permanece comigo. Obrigado, Ale. Ô, Dani, que lindo! E são memórias que às vezes é importante a gente retomar, porque nos tranquiliza e traz uma serenidade que às vezes o dia a dia nos não permite. Que legal você ter, inclusive fisicamente, isso em mente, não só um momento específico, pessoas específicas, mas um paraíso, um refúgio. Que linda história! Obrigada por compartilhar com a gente. Ah, que lindo. Alguém mais gostaria de se voluntariar para falar ou eu posso chamar? Eu tenho muita vontade de chamar um visitante. Não que o Dani também tal. Mas... Alberto, você não está afim de falar alguma coisa, alguma história? Eu vou te dar um tema. Quer testar? Quer tentar? Vamos lá, né? Eu tô aqui já. Boa. Aê, a gente gosta assim. Ê, já vai sentindo pressão na barriga com a gente. Olha, eu vou compartilhar a ferramenta de novo, aí vai sair alguma pergunta para você, algum tema. Aí você tem o mínimo 1 minuto e o máximo 2 minutos para participar aí nessa votaçãozinha que a gente faz no final, que é mais estimulante, assim, não tem nada de melhor ou pior. Mas essa é a ideia de estimular, ser um pouco dessa história de gamificação. Só um instantinho. Aqui. Tá. Vai cair minha pegadinha, a gente vai ignorar essa pegadinha, porque eu tava sem graça, não tinha amor. Vamos ignorar. Gostei dessa. Não, eu vou ignorar. eu tava meio, sei lá, fiz ontem Talvez à noite. seja um Vamos sinal. ignorar, isso. Não. Vamos ignorar, vamos fazer de novo, ó, pá. Tava engraçadinho ontem à noite, não vale. Vamos ver. A Alice, ele me lembra aqui, como membro nosso. Nos conte aí, Alberto, mas um aniversário seu marcante na fase de infância. Você tem alguma delas assim que marcou você? Para compartilhar com a gente? Tenho sim. Legal. Bora. Acho que os aniversários eram as datas que eu mais esperava e talvez sejam as datas que as crianças mais esperam. E, sobretudo, pelos brinquedos. E tinha um brinquedo que eu queria muito, que era uma bicicleta. E, ao mesmo tempo que meus pais queriam me dar uma bicicleta, eles tinham medo de me dar uma bicicleta. Porque eu queria uma bicicleta para ir para a escola. Porque os meus amigos iam para a escola, muitos de bicicleta, e isso me dava uma impressão, uma ideia de independência, assim,
de uma autonomia. Claro, eu não associava essas palavras na época, mas eu acho que era muito disso. Então, todo aniversário que eu não ganhava uma bicicleta, eu tinha a felicidade, mas eu tinha a frustração de não ter ganhado uma bicicleta. Até que veio o grande dia de ganhar a bicicleta. Feito isso, a primeira coisa que eu queria fazer era ir para a escola, no dia seguinte de bicicleta. E eu tinha tanto cuidado com a minha bicicleta que em cada vala, cada esgoto eu parava, levantava a bicicleta e caminhava de novo com a bicicleta sem sujar a bicicleta. Ficou muito cansativo chegar no colégio fazendo isso a cada parada. E eu levei, eu acho que uma semana tendo esse cuidado com a bicicleta. E meus irmãos zoavam, meus amigos zoavam de mim, mas não importava, eu estava protegendo a minha bicicleta da sujeira. Isso durou uma semana, depois eu não aguentei mais e continuei usando minha bicicleta da forma que toda criança usa. Isso é uma história que eu não esqueço, minha família não esquece, e é muito legal compartilhar aqui. Obrigado. Legal. Que legal, Alberto. É verdade, eu estou vivendo isso agora, que eu estou escolhendo uma bicicleta para o meu filho, mas eu queria tanto, não dá. Eu queria falar assim, ai, gente, vamos inventar outra coisa, mas é o sonho dele agora. Só não sei se ele vai ser assim tão zeloso, adorei. Realmente fica insustentável. Eu gostei do seu zelo até onde pôde. Depois entrou para real, né? Bicicleta é para torar mesmo. Legal, obrigada por compartilhar com a gente, Alberto, a sua história. A infância realmente é uma fase muito gostosa. Eu falo para o meu filhinho, ele fala que quer ser grande logo para ficar independente, que acho que era isso que você queria também. Falo, meu filho, você está entendendo? É a melhor fase da vida, aproveita muito, toda hora, todo instante. A gente tem tempo para mais duas. Mais dois? Estou aqui, ó, o ponto está me informando que eu tenho mais 2 discursos. Ô Gilmar, bora? Vamos lá? Diretamente de Foz do Iguaçu. Adoro! Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui de novo a ferramentinha divertida. E vamos lá. Papá! Vamos ver. Tá. Ah, que lindo! O que você queria ser quando crescer? Quando você era criança, né? O que você sonhava? Toda criança tem, né? Ah, quando eu crescer. Conta pra gente como que era suas expectativas. Essa é uma pergunta. Eu cresci, mas não respondi ela bem até hoje. Desde criança, eu acho que as primeiras vontades que eu tive, eu pensei em ser médico e não me tornei médico, longe disso, e fui crescendo sem nunca decidir. Eu lembro que eu fiquei em São Paulo na casa de um tio que era açougueiro, quando eu tinha uns 12 anos, passando férias, e ele me fazia essa pergunta: o que você quer ser? Quer ser açougueiro? E minha tia brigava com ele: acha que o menino vai querer ser açougueiro? E até hoje eu não tenho essa pergunta assim totalmente respondida, mas eu sempre buscava estar me preparando, né? Eu fui crescendo, chegou a adolescência, eu sempre estudando nas coisas que eu gosto e que eu imaginava assim que poderia me abrir novos caminhos, por exemplo, estudar linguagem, língua portuguesa, matemática, que abre vários caminhos. Eu sempre gostei de música, né? Eu tive meu primeiro violão quando tinha 14 anos, aprendi a tocar, estou aprendendo até hoje, porque música, assim como matemática, medicina, outras áreas, é algo infinito que você tem que estar sempre estudando. Ou seja, eu cresci, sou um adulto, assim, mas nesse aspecto ainda sou uma criança, assim, por não ter decidido ainda isso, o que eu quero ser quando crescer. E hoje eu quero seguir crescendo. Eu acho que é o que eu posso concluir no momento, é isso. Obrigado, te devolvo a palavra, Aletheia. Que legal, Gilmar. Que reflexão, é verdade. E aí o tal Solon aqui dizendo que é quase a mesma coisa, o médico do açougueiro.
brincadeirinha à parte. Mas, e já vi você tocando em discurso também, então eu tenho certeza que você toca e que é lindo mesmo. Todos os musicistas têm oportunidades diferentes, acho que vivem, inclusive, muita poesia, muita coisa. É legal que você trouxe isso da infância até hoje para cá e tem crescido todos os dias mais e nunca parar, né? Sempre com o desejo de avançar. E, gente, a gente pode só mais um? Eu vou... Deixa eu ver. Quem que podia ser? O Otávio tá quietinho. A Laura, se você quiser, Laura, porque eu sei que a Laura é uma apaixonada de pitch e de improviso. Quer topar? Eu gosto, mas eu meio que já falei muito. Se tiver alguém querendo ir, pode ir. Mas se não tiver, eu vou super. É Quem mesmo. tem? A Rita, o ponto está me falando aqui que seria legal a Nathalie. Ah, verdade! Vai, Nathalie! Vai, Nathalie! Que é muito legal essa questão de treinar. Bora? Topa? Falo e controlo o meu tempo aqui. Ai, tá. Gente ninja, adoro. Só um instante. Aqui. Tem uma pegadinha ainda. Se ela sair, a gente tira. Ai, não. Vai. Ah, olha, o que mais te divertia quando você era criança, assim, uma das coisas que você mais... E conta uma historinha sobre isso também, para não ficar só uma resposta pontual. Com você, Nathalie. Bem, quando eu era criança, eu era dessas que adorava brincar na rua. Eu brincava de tudo. Eu sou dessa geração que só ia pra rua, detestava ficar em casa. Nem joguei em casa eu gostava. Era queimado, era andar de bicicleta. Eu lembrei da minha primeira bicicleta também, Alberto. Eu tinha todo esse cuidado com ela. Às vezes eu não queria nem sair para não sujar a minha bicicleta. Mas aí depois também eu entreguei. Então eu tinha muitas brincadeiras de rua, assim. Então eu gostava muito de brincar com meu irmão também. Eu lembrei também da Rafaela que falou, né, dos irmãos. Eu me mudei muito. Então, por causa da profissão do meu pai, então eu fiquei muito apegada com meu irmão, assim, nas brincadeiras mesmo. Todos os lugares que a gente morava era sempre nesse nível de querer brincar na rua, mas também sempre muito apegada ao meu irmão. Então, eu lembro muito da gente brincando em casa, assim, no quintal, a gente inventava brincadeira. Eu lembro muito, assim, da gente brincando de detetive. Nem sei se existe isso, mas a gente inventou essa brincadeira de ficar espionando nossos pais. A gente ficava esperando, assim, quando eles estavam na sala, na cozinha, a gente ficava espionando a conversa e depois contava tudo para eles que a gente espionava. E isso não tinha hora. Eu acho que o horário que a gente queria brincar, a gente falava, vamos ser detetive. Mas essa brincadeira eu me lembro muito, até hoje a gente fala sobre isso. E, além do mais, também, assim, essas brincadeiras de rua. Todas as brincadeiras de rua eu brincava. Eu era moleca de rua mesmo. Ai, que legal, Nathalie, porque são lembranças gostosas mesmo de rua. Também fui uma criança criada na rua, de subir na abacateira, não sei o quê. Então eu estimulo muito meu filhinho, porque hoje já não é tão comum. Então é bem legal, assim, a gente que viveu isso, conseguir contar essas histórias e quem sabe uma criança ou outra vem com a gente e entende que isso é muito gostoso e criam marcas na nossa vida adulta. Obrigada por compartilhar com a gente a sua história. Gente, o discurso de improviso é isso. Normalmente é uma parte da reunião que mais pessoas conseguem falar, também é essa a ideia. Que bom que todos se jogaram. Vou devolver a palavra para a Laura. Laura, obrigada. E vamos que vamos, seguindo aí a reunião. Obrigada, Lê. Inclusive, obrigada por ter dado continuidade ao tema, porque eu estou adorando descobrir o tipo de criança que vocês foram. Então, tinha criança espivitada, tinha criança muito apegada aos pais, criança curiosa. E vocês ainda são assim como adultos. Essas crianças ainda estão aí dentro, mesmo que talvez um pouquinho mais quietas, porque a vida adulta continua acontecendo. E eu vi que tinha ali um ganho, um bombom agora, ganho um doce. A gente tinha vários doces para o pessoal que fosse para o presencial, aproveitar esse dia das crianças entre adultos, mas vai ficar para uma próxima.
Agora, a Nathalie, que já estava falando, vai continuar falando um pouquinho a mais para contar para a gente como que foi o tempo das pessoas. Quem que está elegível a ser votado para melhor discurso de improviso? Então, é com muita felicidade que eu informo que todos estão elegíveis. Todos ficaram dentro do tempo. Vamos lá, a Rejane ficou com 1 minuto e 44, Ítalo, 1 minuto e 3, Rafaela, 1 minuto e 10, Daniel, 1 minuto e 43, Alberto, 2 minutos e 3 dentro da tolerância, Gilmar, 1 minuto e 30 e eu, 1 minuto e 40. Então, obrigada, Nathalie. Para a votação. Inclusive, adorei a versatilidade de fazer discurso e marcar seu próprio tempo com a apresentação no fundo. Achei incrível. Agora, vamos tirar esse 1 minutinho para poder votar o melhor discurso de improviso. Todo mundo pode votar. O Solon já deixou o link no chat. Então, vamos marcar esse minutinho para a gente de novo. Nossa, toda hora, Nathalie, isso. Mais 1 minutinho, bora lá. Nosso 1 minutinho passou. Quem ainda estiver votando pode continuar, mas a gente vai dar seguimento à reunião. Agora, a gente chega na parte muito importante para quem fez o discurso preparado, que é o momento de feedback. Então, o Solon e o José, eles vão receber um feedback personalizado para eles, de como que eles foram e como que eles podem se tornar ainda melhores de discussão. A gente vai começar com o feedback do Otávio, que vai falar sobre o discurso do Solon. Otávio, a palavra é sua. Ih, gente. Deve ter dado problema técnico. Eu posso fazer a avaliação agora. Vamos, Laura, vamos inverter. Vamos pular. Perfeito. Então, vamos alterar essa ordem e agora começar pelo discurso, pela avaliação do discurso do José, e quem vai fazer essa avaliação é a Rejane. Rejane, a palavra é sua. Olá, pessoas, eu caí e voltei. Espera aí que eu vou opinar. Nathalie, espera aí, vou marcar você, Nathalie. Vamos lá, hoje eu recebi o presente de avaliar o Nantes. Nós conversamos um pouquinho. O Nantes está na trilha domínio de apresentação, no nível 1 e no segundo discurso. Eu tive hoje a surpresa de avaliar um discurso que é um discurso que fala sobre escrevendo um discurso com propósito. Na minha trilha, que eu estou na mesma trilha que ele, e no Pathers antigo, não era esse discurso, o segundo discurso. Então, eu estudei para poder avaliar o nosso querido Nantes hoje, para entender qual era o objetivo dele. E o objetivo do Nantes hoje é fazer um discurso com propósito. Nantes, parabéns, eu achei que você se saiu muito bem no seu discurso, eu achei que você falou de um tema que eu acho que é um tema que você gosta, eu não sei se é a sua área de atuação, mas aqui no projeto ele fala bem isso, que é interessante você fazer um discurso com algum tema que você realmente acredite, que você tenha um propósito, e é muito interessante. E o que eu achei diferente desse projeto é porque ele explica como escrever o discurso, e a maioria das pessoas que está aqui, a maior dificuldade é a gente escrever o discurso, não às vezes falar. É lógico que a gente está treinando a oratória, mas a gente quer falar fazendo sentido. E eu achei que tem muitas dicas interessantes aqui, e você conseguiu identificar, falando de uma coisa que é interessante para você. Você conseguiu usar aqui, ele fala que existem várias estruturas de organizar o discurso. E eu entendi que a sua estrutura foi estrutura por tópicos, porque você passou a dar dicas sobre a parte financeira, e porque tem várias formas de você organizar esse discurso, e eu achei interessante que você passou a dar dicas sobre a parte financeira. Você tinha me falado alguma questão sobre a luz, eu achei que a sua luz está bem nítida, você falou de várias coisas que a gente vive, você trouxe um tema que que quem não se preocupa com essa parte financeira, inclusive eu acho que a gente deveria
ter aula de educação financeira. Os novos currículos estão propondo isso desde que somos crianças. Hoje o tema é o Dia da Criança. Agora, como desafio, como sugestão para você, Nantes, eu acho que você podia falar um pouquinho de você. Por que você escolheu esse tema? Porque isso traz o público. Por que você está falando sobre isso? É uma área sua de atuação? É uma curiosidade sua? Isso traz uma questão mais de maestria, de falar, olha, ele está falando, mas ele se interessa, ele estudou, ele trabalha com isso. E esse seria o meu desafio para você, contar no próximo discurso, mesmo que seja de outro tema, contar um pouquinho, uma história sua. Obrigada, Nantes, e a palavra está com você, Laura. Obrigada, Rê. Como sempre, um ótimo feedback. A Rejane é uma das pessoas, ela foi minha mentora também, e é uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir dar feedback, justamente por ter essa visão tão no ponto de tudo que está acontecendo, de se dedicar também para entender qual que é o projeto, o que a pessoa quer. E essa é uma coisa muito boa de se ter, porque você vai melhorando cada vez mais naqueles detalhezinhos que às vezes não parecem tão importantes, mas quando você vai vendo, é tudo isso que constrói realmente um bom orador e uma boa apresentação. Então, muito obrigada, Rê. E agora a gente está com um probleminha técnico com o Otávio, ele não vai conseguir falar, vai passar feedback por escrito para o Solon. E com isso, a gente encerra essa parte de avaliações e não vamos ter a votação de melhor avaliador, já que teve só a Rê. Mas o relatório do timer é uma boa. Com quanto tempo que ela ficou, Nathalie? Então, também concordo, a Rejane sempre fala muito bem. Ela ficou dentro do tempo com 3 minutos e 20 segundos, então está dentro da tolerância de 30 segundos. Está apta para ser votada, só tem ela. Já ganhou por tabela. Obrigada, Nathalie. Obrigada, Rê. Agora, vamos pular esse momento. A gente vai coadunar a primeira e a segunda parte da reunião na parte dos relatórios, em que todas as pessoas com alguma função vão trazer para a gente o que aconteceu durante a reunião. E o nosso primeiro retorno vai ser justamente da Rejane. O povo está aproveitando para falar tudo junto hoje, com a parte do relatório do accounting. Rejane, está contigo. Tirar o meu mudo aqui, estamos aqui reunidos. Faz tempo que eu não participo de reunião online, então não estou sabendo mais. Vamos lá, gente. Hoje a palavra do dia foi falada só uma vez, coadunar. Se alguém prestou atenção em mais alguma pessoa que falou, para mim, quem falou foi só a Laura. Eu estava aqui com os ouvidos atentos, mas eu só escutei a Laura falando. É uma palavra realmente que a gente não escuta no dia a dia, mas esse é o desafio, é usar a palavra que a gente não escuta no dia a dia. E vamos lá, eu fiz o papel de accounter hoje, fazia muito tempo que eu também não fazia essa função, e o que eu sempre falo para as pessoas que um bom orador é um bom ouvinte. Nós temos que aprender a ouvir para aprender a falar melhor. Depois que a gente faz essa função aqui no Toastmasters, eu acho que a Nathalie fez semana passada, a gente fica meio chato, porque a gente escuta no rádio e fica, por que essa pessoa está falando esse tanto de palavra de preenchimento? E o discurso é tão legal, mas parece que prejudica, fica sujo o discurso. E eu estou aqui para ajudar vocês. A Laura, como Toastmasters do dia, falou bastante hoje. Voltando, só para introduzir o meu discurso, a palavra do dia realmente hoje foi então. A maioria das pessoas usou então, agora eu vou falar individualmente. Laura, você falou muito, e eu não vi muitas palavras de preenchimento, usou algumas vezes então, mas a Laura não usa muitas palavras de preenchimento, mas algumas vezes, mas eu não acho que prejudicou o seu discurso, eu não acho que ficou feio, não ficou chato de ouvir. A Letéia falou bastante também. A Letéia usou algumas palavras, mas ela falou muito, então isso também é uma questão. Às vezes a pessoa está falando muito e não fica chato. Às vezes você faz um discurso de 1 minuto, falando várias palavras, fica cansativo, mas num discurso longo, às vezes você usa. Eu uso também, mesmo estando treinada, querendo estar treinada. Então a Letéia usou também usou algumas outras palavras, mas eu não senti nada que ficasse muito gritante. Nathalie também usou a palavra então 4 vezes,
nas suas falas. Não achei que foi muito, mas usou mais no discurso de improviso. O Gilmar usou né 4 vezes. E o né, eu gosto sempre de falar, por que a gente quer confirmação o tempo todo na vida? O né é uma confirmação, não precisamos confirmar. Se você está falando, a pessoa não entendeu, depois ela te pergunta. A gente tem mania, né? Tá. Então, vamos parar um pouquinho de querer confirmação o tempo todo para tudo. Solon, ele falou muitas vezes o é. Eu acho que ele já sabe disso, que nos outros discursos também ele falou, e tem que cuidar um pouquinho, e a minha dica é assistir você falando para ver o que te incomoda, se você está achando demais. O Ítalo usou o é um pouquinho. Vamos voltar, Ítalo, para a gente só aprende praticando. Ítalo, estamos junto. Rafaela usou o então, que é a nossa palavra do dia, 3 vezes no discurso de improviso. Rafa, estamos aqui juntos, estamos aqui reunidos. O Daniel usou o né, mas me chamou a atenção porque no discurso de improviso ele usou 2 vezes o mais assim, mais assim, mais assim. Então, é só para prestar um pouquinho de atenção. Eu não achei que sujou muito, mas eu prestei atenção. Alberto, bom te ver por aqui. Que legal, se arriscou, adorei o seu discurso. Você usou 3 vezes a palavra é. Então, é só uma atençãozinha. Eu não achei que o discurso que foi prejudicado por isso. E, voltando à primeira fala que eu tive aqui, vamos respirar. Respira e fala. Ninguém está correndo uma maratona, respira e fala. E vamos nos ouvir e ouvir as outras pessoas. Eu treino muito ouvindo vídeo do YouTube, que às vezes a pessoa ela é mestre naquele assunto e eu desisto de escutar, porque ela falou muitas palavras de preenchimento, vai ficando chato, vai doendo o ouvido. Então, vamos nos escutar e vamos também perguntar para as pessoas que convivem com a gente no dia a dia. Olha, você acha que eu estou falando? Lá no meu trabalho, o pessoal nem é Toastmasters, e às vezes eu falo de palavra de preenchimento e as pessoas começam, nossa, eu estou agora percebendo que eu estou falando palavra de preenchimento, nem participam do clube. Então, essa é a dica de hoje para vocês. Um abraço a todos. Jean, beijo! Beijo, Rê. Obrigada, Rê, por todos os detalhes e as dicas de como que a gente pode cada vez mais melhorar a nossa fala. Agora, a gente vai para o relatório do Hackmaster, em que o Gilmar vai checar o quanto a gente estava realmente escutando o que os outros estavam dizendo. Gilmar, está contigo. Obrigado, Laura. Agora vamos coadunar essa oportunidade de falar mais uma vez, né, para utilizar a palavra do dia, já que eu esqueci lá atrás do improviso. E vamos iniciar, então, aí o nosso teste da escuta ativa do clube. O Solon, ele disse que participa de um grupo de terapia. Quando mesmo são ou eram as reuniões? Dia da semana e hora? Era durante a pandemia. Para, Gilmar. Alguém quer arriscar? Eu não. Você lembra, Solon? Nem eu ele lembro tá que sabendo. era toda terça-feira, 8 horas da noite. Se juntavam em torno de 25 homens do Brasil inteiro para poder falar sobre Não, parou, chega, masculinidade. chega. Um abraço. A baixaria. Esse momento é de abrir o microfone, gente, para falar rápido. Ah, entendi. Estão no mesmo ambiente, né? Muito bem. O José Luiz, ele disse que por que estudar investimentos? Para não depender do quê? Uma sigla. INSS? Quase, quase. Eu ouvi FGTS. Vamos pedir a confirmação do Alberto. Foi INSS do José, aliás. Ou FGTS? INSS mesmo. INSS? Isso, aham.
Ah, muito bem. Ouviu melhor do que eu, Laura. Parabéns. Qual era o meio de transporte da Rejane quando ela era criança? Perua. Perua. Ah! Kombi. Ela falou assim, mas aqui é Kombi. Muito bem. Quais os presentes que os pais da Rafaela, ela recebeu dos pais? Quais presentes? Os irmãos. Parabéns, Aleteia. Isso aí. Tô ligada. O Daniel observava o quê? Onde? Na infância? A chácara. Chacrinha. A Isso, chacrinha. mais especificamente, ele citou duas coisas. Um animal e um lugar da chacrinha. Qual animal? Que animal? As vaquinhas. Na chacrinha. As galinhas. As galinhas. Não, a pessoa chuta. As vaquinhas. Os porquinhos. No córrego. Teve nem vaca hoje, em nenhum momento. Por que o Alberto Ferreira queria um certo presente? Que presente e por quê? A bicicleta. Ele queria ir para a escola. Para independentes. Livre. Muito bem. Qual era a brincadeira, as duas brincadeiras da Natália? Detetive. Espiã, detetive. Dos pais. E brincadeira de rua. Rueira. Vou devolver a palavra para a Toastmasters do dia. Laura, obrigado. Essas foram as perguntas aí para o teste da nossa escutativa. Obrigado. Muito obrigada, Gilmar. Acho que a gente estava no ponto, hein? Bastante gente respondendo ao mesmo tempo. Agora, vamos voltar aqui, que tive que dar uma atualizaçãozinha. A gente chega na parte final da reunião, em que nós temos nossos vencedores do dia. A gente sempre começa pelo vencedor do discurso de improviso. Então, só eu que posso fazer barulho? Então, vamos lá. O nosso melhor discurso de improviso foi Alberto Ferreira. Parabéns, Alberto. O seu discurso foi muito inspirador e acho que bastante gente se conectou com ele. Obrigado. Próximo vencedor, esse daqui já sabemos todos. Melhor avaliador é o Solon Leal, com seu discurso sobre Cadê Você, Homem? Parabéns, Solon. Foi um ótimo discurso. E agora vamos tirar uma fotinha, que estamos todos juntos, aproveitando esse dia, mesmo com todos os nossos percalços. Então, dica para quem nunca tirou foto pela câmera, olha bem no fundo do buraquinho da câmera. Ô, Laura, descompartilha, por gentileza, porque aí fica o grid. Aí é... Uma bateria, tu acredita? Eu posso tirar? Todo mundo olhando para o buraquinho da câmera. Ale, você também. Ó. 3, 2, 1 e... Mais uma só para garantir que acho que alguém piscou. 3, 2, 1. Pronto! A bateria do salão acabou agora. Aí o novo improviso veio para cá participar da foto. Bom que vocês estavam juntos, deu para participar. Gente, foi um rolê aqui, estamos os três na casa da Luz. Eu, a Rei e o Solon. Tem que montar acampamento em algum lugar. Vamos. Vem, Solon. Ixi, peraí. Pronto? Vai. 3, 2, vai. Pronto. Obrigada. Gente, assim a gente encerra a nossa reunião. Muito obrigada a todos que participaram. A gente tem alguns avisozinhos finais. Você quer fazer ela ou eu faço? Posso fazer. Agradecer demais, muito, a sua participação, disponibilidade, organização aí, e a fluidez
nos bastidores, aí tudo você foi fazendo, pontuando, sensacional, isso demonstra muito uma capacidade de conduzir e até mediar situações no trabalho, reuniões, etc. Manda ver, está muito preparada, e quanto mais a gente faz, mais fluido e mais confiantes ficamos, então é uma função bastante rica nesse sentido, encorajo demais a todos a participarem. E como anúncio, é a nossa próxima reunião mesmo, que vai ser dia 4 de novembro. Está acontecendo todo primeiro e terceiro sábado do mês. Então, estão todos muito bem-vindos. Agradecer demais a participação de vocês, porque sábado de manhã é realmente difícil, mas é o horário mais adequado aqui para o nosso perfil de clube. Outro no Brasil que funciona de sábado é o São Paulo e é de tarde. Os demais são todos durante a semana, à noite. Então, realmente, somos bravos. E fico muito feliz, porque poderíamos fazer 1 milhão de coisas, mas estamos aqui todos com o mesmo fim, o mesmo objetivo, que é se desenvolver. Parabéns a cada um que está aqui se dedicando. Porque cada coisinha, cada vez que a gente se coloca, é uma oportunidade de avançar no cérebro, essa capacidade de se comunicar. Obrigada a todos que exerceram função, obrigada aos convidados por virem, sintam-se muito à vontade em virem sempre, de verdade, podem vir. E se tiverem mais dúvidas, a gente fica aqui mais um pouquinho. E todos estão liberados, gente. Sabadão, né? E eu quero já achar um Toastmasters do dia para a próxima reunião. Olha, boa ideia. Voluntários. Tá. Tchau, tchau. Vou apontar o dedo. Olha. Brincadeira. Tadã. Alberto, nos encontramos no dia 4. Já ficou achando você o Toastmaster do dia. Não vai ser o Toastmaster do dia. Segundo susto. Quase desmaiou, eu senti que ele quase desmaiou. Foi engraçado. Daniel, volte. Queremos você de volta. Estarei muito sábado, bom te ouvir. dia 4. Eba. Estamos aí. Jean também, dia 4, presencial. Regiane, pode acreditar que eu vou estar lá. Dessa vez vai. Vai, gente. Olha, vai dar tudo certo. Obrigada, gente, a todos, então. Se tiverem dúvidas durante a semana e tal, vocês sabem que a Regiane é super solista, é a função dela no clube, ela é vice-presidente de membros, então ela cuida aí com bastante zelo dos convidados e visitantes. Obrigada, gente. Meninas. Obrigada. Exerceram função aí, valeu a força e disponibilidade. Fiquem bem.